Johann, ich verstehe deine Sorgen. Du hast bereits ein Kind verloren. Ciao. Dein Neues kommt zur Welt. Freu dich. Ein neues Leben. Und so ist unsere Geschichte. Wir ließen alles zurück. Unsere Heimat, unseren Besitz, unsere Vergangenheit. Aber jetzt werden wir neu geboren. Hier, ein Neubeginn. Vater hütet Schaf, schlaf, Himmel, schlaf. Samstag Nachmittag. Es war, glaube ich, etwa 1:45 da hat bei mir ein Telefon geschellt. Und dann habe ich das Telefon abgenommen. Und dann hat sich eine junge Mädchenstimme gemeldet und hat gesagt, ja, im Satz, sie heiße Ritzmann, komme aus Brasilien und suche ihre Verwandten. Also auch mit einem perfekten Deutsch. Dann habe ich gestutzt und gesagt, ja, ich wüsste nicht. Da wäre mir neu, dass wir Verwandte hätten in Brasilien. Und dann ist klar von ihr, ja, niemand will mit mir verwandt sein. Primo do meu pai, que residia em São Paulo, estiveram na Suíça e acabaram procurando pelo nome Ritzmann. E aí estabeleceram contato. Hallo Jakob, das ist ein guter Platz zum Spielen. Ja, ich habe gewonnen. Willst du auch ein bisschen? Danke. Jakob, Willi, komm, Zeit zum Heimgehen. Ich kann ja morgen weiterspielen. Wieder schauen, Willi. Ja. Ciao. Tschüss. Ciao, Jakob. Frisches Fleisch, wenn ihr etwas kaufen? Das ist Fleisch, Mami. Kaufen. Nein, Jakob, es tut mir leid. Aber für das haben wir wirklich kein Geld. Es ist Rostfleisch, ist ein bisschen günstiger. Schneide eure Scheiben ab. Rostfleisch, Mami. Nein, Jakob, es tut mir leid. Wir brauchen nichts. Danke. Ah. Sally Uli! Hey! Schau mal, was ich kann. Das können wir nachher teilen. Ja. Hey, 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 hey! Gang weg, du alter Du, Mann! Thailand, du! Gemeiner Hackel, du! Heute erfahren die Leute sicher wenig über diese Zeit. Es ist ein Teil des Geschichtsunterrichts. Aber selbst die Not, die im 19. Jahrhundert geherrscht hat, da denke ich, wird nur am Rand vermittelt und vor allem nicht so erlebbar, was das für die Menschen, für die Familie bedeutet hat, die abbrechen mussten, die auch gewusst haben, sie können nicht mehr retour kommen. Es ist ja zum Teil ein Verbot erlassen worden, dass sie nicht mehr retour kommen. Und sie hatten kein Geld und haben nur von der Hoffnung gelebt. Die Gründe für die Auswanderung waren, dass gleichzeitig in der Schweiz ein grosses Bevölkerungswachstum war bei Verknappung der Lebensmittel. Missernte, nasskalte Witterung, Herdöpfelkrankheit haben dazu geführt, dass die Bevölkerung nicht mehr richtig ernährt werden konnte. Haben Sie unsere Münzen? Oder etwas Wir zu essen? haben nichts, wir geben nichts. Aus dem Weg, Bitte, schauen Sie, ich habe einen kleinen Sohn. Aus dem Weg, bitte. Was wollen Sie? Wir haben Hunger. Wenn sie sich in dieser Situation befindet, ist das ihre eigene Schuld. Wer arbeitet, verdient. Wer nichts arbeitet, verdient nichts. So ist das eben im Leben. Ich bin sowieso nicht dafür, dass die Regierung das unterstützt. Wer Armen hilft, das ist nur der Triumph des Müßiggangs des Landstreichertums. Nein, nein, nein. Man müsste ganz anders vorgehen. Man muss die unterstützen, die arbeiten, die was produzieren. Nicht dieses Pack da. Das neue Armengesetz hat allerlei für Veränderungen gebracht. Jetzt ist nicht mehr der Kirchenstand, sondern es ist die Gemeinde, also die politische Gemeinde ist zuständig für das Armenwesen. Wir haben eine andere Unterstützungspraxis eingeführt. Wir haben die Verwandten verpflichtet zuerst für die Unterstützung, dann die Gemeinde und dann den Kanton. Also wenn man fragt nach dem Unterschied, wie Politik damals mit den Arbeitslosen, mit den Armen umgegangen ist und wie Politik heute mit den Armen und Arbeitslosen umgeht, das sind grosse Unterschiede. Damals hat Politik für die Armen und für die Arbeitslosen gar nichts gemacht. Man war froh, wenn die gegangen sind, wenn sie ausgewandert sind. Und heute ist das ganz anders. Heute hat man einen Sozialstaat,
die dafür sorgen, dass die Armen einigermaßen anständig leben können. Wir haben eine Sozialversicherung, eine Arbeitslosenversicherung, die dafür sorgen, dass man einigermaßen Einkommen hat. Also das sind ganz große Unterschiede. Die Situation wird von Tag zu Tag mieser. Wer nicht an einer Seuche stirbt, stirbt am Hungertod oder von früher. Um Himmels Willen, sieht eigentlich die Regierung nicht auch da passiert? Es gibt Leute in unserem Dorf, die leben in Erdlöchern. Jetzt sind wir Bauern und jetzt sind wir nur noch Güssel. Eles conheciam riscos, mas o risco maior é morrer de fome lá. Porque sustentar crianças e mais a família, e você perdendo safra após safra, era muito doído, era muito duro no caso. Das geht nie. Das ist doch nicht so schwierig. Du musst einfach ein bisschen genauer machen. Ja, aber es muss auch heben. Es hebt dann schon. Au! Ich bin Bauer, nicht Besenbinder. Ich weiss nicht, ob das etwas bringt, mit diesen Besen auf den Markt zu gehen. Ja, sobald sie etwas wischen, meine Lieben, dann funktioniert das auch. Gibt es etwas Neues? Nein. Nichts? Mal, Papi. Wir haben gehört, dass es Leute gibt, die nicht wissen, wo sie wohnen. Und sogar Schnecken essen. Weisst du es echt, wenn wir so mal leben? Das stimmt, Jakob, das haben wir gehört. Aber schau mal, wir haben noch zu essen. Wir dürfen nicht so klagen. Wir lassen es nicht so weit kommen. Wir heben zusammen. Das stimmt. Und wenn wir zusammenheben, gibt es jetzt erst einmal eine feine Suppe. Ich habe das Wasser schon aufgetan. Die Agrarkrise hat auch darum zugenommen, weil die deutschen Länder sich vereinigt haben im deutschen Zollverein. Und die haben eine Zollmauer errichtet und Schaffhausen und die ganze Schweiz war außerhalb. Durch das ist es schwierig geworden, Schweizer Waren und speziell Schaffhauser Wein im badischen Raum zu exportieren. Wenn man nicht Wein exportieren konnte, hat man auch kein Geld gehabt, um allenfalls Korn einzuführen. Und durch das ist die Nahrungsmittelproduktion immer schlechter geworden. Pegaremos essa região aqui do sul do Brasil e iremos habitá-la com sangue novo, com agricultores vindos da Europa, gente que sabe trabalhar na agricultura. Entendo. Europeus, brancos. Gente com capacidade, que sabe trabalhar. E aproveitamos e fazemos um preenchimento aqui na região sul do Brasil, é isso? Isso faz parte da nossa política para aumento da produção agrícola. Além do que impedirá que o Brasil se torne inteiramente africano. É chegada a hora de fazermos uma espécie de branqueamento no sul do Brasil. Perfeito. A política imigracionista, aqui para o sul do país, a necessidade era proteger as fronteiras de muitas tentativas de invasões que houveram já desde o século XVIII. Outra questão que era muito presente no Brasil, ter muitos negros. E haviam políticos do Brasil Império que desejavam diminuir essa população. Com a pressão da Inglaterra, principalmente, para o fim da escravidão, o Brasil precisava arrumar uma maneira de substituir essa mão de obra. No Brasil do século XIX, o nosso principal produto econômico é o café. A região entre São Paulo e Rio de Janeiro era baseada na grande propriedade e na mão de obra escrava. Faremos, sim, criaremos uma colônia agrícola com um modelo bastante diferenciado daquele eixo sudeste. Um modelo de produção agrícola baseado em pequenas propriedades e mão de obra familiar. A ideia era trazer imigrantes europeus considerados superiores. Era interessante para o governo brasileiro este modelo para criar uma classe média e novos caminhos que correspondessem à modernidade capitalista. Senador, são 12.800 hectares na área rural, onde vamos fundar a colônia, e 500 hectares na área urbana.
aqui, nessa região. Vamos homenagear a bela princesa, a princesa de Joinville, dando o nome de Colônia Dona Francisca. Assumimos o compromisso de enviar para a futura colônia Dona Francisca 1.500 imigrantes nos próximos 5 anos. E, depois disso, 2.500. Então, tudo será conforme o contrato. Tudo de acordo. Vamos fundar uma verdadeira cidade sob a direção da sociedade colonizadora e do príncipe de Joinville, com total apoio do imperador Dom Pedro II no Brasil. Afinal, ele é irmão de Dona Francisca. Mas hoje a maioria das pessoas prefere emigrar para os Estados Unidos, para a América. Que América que nada. Os imigrantes que vão para lá perdem a sua cultura, viram americanos. Nós queremos cuidar do nosso povo. Queremos a nossa moral e a língua germânica presentes no mundo moderno. E diga ao príncipe de Joinville que nós sabemos como atrair imigrantes para a colônia Dona Francisca. Nós temos aí 3 personagens fundamentais nas tratativas para o estabelecimento da colônia Dona Francisca a partir de 1850-51. Nós temos o próprio príncipe de Joinville como o dono, digamos, das terras aqui, junto com a sua esposa, a princesa Dona Francisca, irmã do então imperador brasileiro, Dom Pedro II. E nós temos o Albert como representante dos interesses do casal, que vai assumir diretamente as negociações com a firma do senador Christian Matthias Schroeder em Hamburgo. O senador, como principal acionista da sociedade colonizadora, ele vai produzir o seu negócio cruzando tanto o deslocamento de imigrantes, o escoamento de mercadorias de lá para cá, como a colonização. A Dona Francisca tinha ganho uma porção de terras que hoje Joinville está inserida nessa porção de terra. Ele negocia com esse representante do príncipe, que, aliás, também passava por uma situação difícil na França. Brasilien. Das neue Eldorado für die Schweizer. Die Auswanderungsagenturen haben kleine Schriften verteilt. Und in diesen Schriften hat es meistens dann auch noch Briefe von Auswanderern. Aber man hat dann gleich herausgefunden, dass die Briefe im Grunde noch gar nicht von echten Auswanderern gestammt haben, sondern gerade Paravicini hat man ihm vorgeworfen, er habe die Briefe selber geschrieben und habe die dann so publiziert, um den Leuten die Gegenden, wo er ja etwas verdient hat, daran schmackhaft zu machen, dass sie auswandern. Und hat bereits eben in diesen Briefen hat er geschrieben, wie schön das sei und wie sie vor allem können zu Reichtum kommen und ihren sozialen Status verbessern. Meine Damen und Herren, Nachrichten aus der neuen Welt. Kommen Sie ein bisschen näher, bitte. Ja, kommen Sie alle ein bisschen näher. Ich habe Ihnen Nachrichten. Mein Name ist Paravicini. Ich vertrete den Kolonisationsverein von Hamburg. Hamburg. Der Kolonisationsverein sucht Bauern, Handwerker, Zimmerleute, die mit ihren Familien mit uns auf Brasilien arbeiten. Brasilien? Kennen Sie Brasilien nicht? Nein. Brasilien ist eben in dieser neuen Welt. Wir gehen an einen Ort, der heisst Dona Francisca. Die Region ist voller Wälder. Dort hat es Holz, Brennholz im Überfluss. Sie haben Zugang zum Meer. Sie haben schiffbare Flüsse. Sie haben Berge. Sie haben Wasserfälle. Und sie haben vor allem Land. Viel Land. Viel mehr Land als da. Und das Beste daran ist, allerbeste Qualität und fruchtbar. Da müssen Sie nur hergehen, pflanzen und warten, bis die Ernte kommt. Alles, was ich zu erzählen habe, steht hier drin. Wenn ich nicht wüsste, von was ich rede, wäre ich gar nicht da. Der Kolonist. Zu dem Thema in der ganzen Schweiz, die angesehenste Zeitung. Da erfahren Sie alle Neuigkeiten dazu, die Sie wissen wollen. Und
Ganz wichtig, es hat nur ganz wenig Platz. Geben mir so ein Papier. Selbstverständlich. Ja, hier ist Geduld. Hey, Moment. Ja. Komm. Willst du auch gehen? Danke vielmals. Bauern, Zimmerleute, Handwerker, alle, die mit uns am 11. November zur Kolonie Dona Francisca in der Provinz Santa Catarina im Süden Brasiliens aufbrechen wollen, bekommen die Überfahrt und den Lebensunterhalt bis zur ersten Ernte geliehen. Auf Wohnung und Land erhalten Sie einen Kredit von 3 Jahren. Die Kolonie Dona Francisca bietet die größten Vorteile für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Schweizer. Auswanderer, alles wächst im Überfluss. Das heißt, das weiss ich, das ist im Wald. Dort ist jeden Tag Regen, jeden Tag Sonne. Du musst etwas nur im Boden tun und dann wächst es. Du musst nur noch warten. Oh, komm, wir gehen doch. Jetzt einmal gute Neuigkeiten für uns und für die Familie. Sehr gut, Emil. Glückwunsch, wirklich sehr gute Arbeit. Da haben wir wohl in den Richtigen investiert. Vielleicht springt da so etwas Kleines für Sie zusätzlich heraus. Danke, Herr Schröder. Vielen Dank. Gehst du auch? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich gehe. Mit der ganzen Familie. Mit der ganzen Familie? Ich bin mir sicher, das ist die beste Chance. Zurückkommen von diesen Einwanderern ist praktisch nichts abgemahnt. Aber bevor sie ausgewandert sind, mussten sie einen Vertrag unterschreiben, dass sie all ihren bescheidenen Besitztum in der Gemeinde abtreten. Also die Reise hier von Schaffhausen aus nach Brasilien, das war natürlich ein riesen Unterfangen. Das hat viele Wochen gedauert. Da ist man zuerst mit dem Fuhrwerk los, unter Umständen nach Basel, nachher dann mit dem Zug weiter bis an die Meereshäfen nach Hamburg oder Le Havre, und dort hat man sich eingeschifft. Desembarcaram em Hamburgo, no barco Comet, e partiram em março e chegaram aqui em São Francisco e aqui no Bucarém em maio, quase no início de junho já, 60 dias. Uma felicidade para a família que ele trazia. Nenhum faleceu a bordo. A quantidade de crianças que morreram nesses navios era muito grande. Was für eine Situation ist das? Hunger, Krankheit. Wir leben in einem Stall und diese Hitze ist höllisch. Viele sterben an Typhus. Wir sind am Ende unserer Kräfte. Das Trinkwasser ist faul. 2 Monate sind wir nun schon auf diesem Schiff. Und die Menschen haben dieselbe Krankheit, die schon unseren kleinen Jakob getötet hat.
Möge Gott deine Seele gnädig sein. Amen. Nein, Jakob! Nein! A barca Colón chega em 1851 com 125 passageiros, sendo que a maioria eram suíços. Vimos então terra e floresta cobertas com um verde magnífico. Vocês não conseguem imaginar o bem que isso nos fez. A necessidade de plantar uma semente forte nesse país estava vinculado a um fato que não tem outra resposta. Eles não tinham a passagem de volta. Era vir, adotar o país e trabalhar. Tem um antepassado em especial, que é o Abraham Louis Divas. Ele veio, na verdade, antes até da própria barca Colón, antes dos primeiros imigrantes para Joinville, junto com uma comitiva que foi enviada para explorar um pouco a área, abrir a clareira, construir aquelas 2 primeiras cabanas que foram construídas. Então, quem comandava essa comitiva era o Albert, e tinha um engenheiro responsável também, o Hermann Ginter. E esse Abraham Louis Divas, que é a 5ª geração acima de mim, ele era copeiro e cozinheiro do Albert. Em 1851, Edward Schroeder veio verificar como estavam as obras para recepcionar os imigrantes que vinham da Suíça. Isso cerca de um mês antes da barca Colón chegar em Joinville. Em nome do Príncipe de Joinville, do Governo Imperial do Brasil e da sociedade colonizadora, sejam bem-vindos ao Brasil. Em breve embarcaremos para a colônia Dona Francisca. Aproveitem para se climatizarem aqui, na bela São Francisco do Sul. Muitos imigrantes, nesse afã de ir em busca de uma vida melhor, eles tinham a ideia de que iam parar em São Francisco, na Califórnia. O destino da barca que eles vinham para a colônia Dona Francisca era São Francisco do Sul, no caso. Muitos achavam que estavam indo para São Francisco, mas na Califórnia, não no sul do Brasil. Entre 1851 e 1888, chegaram lá, então, colônia Dona Francisca, aproximadamente 17 mil imigrantes. Nós só temos que agradecer ao príncipe de Joinville, sobretudo ao governo imperial do Brasil. Quantas empresas alemãs estão agora no Rio de Janeiro? Em 1821 eram 6. Agora, em 1851, já são 30. Seu filho faz um belo trabalho como cônsul-geral de Hamburgo, no Rio de Janeiro. Pode ficar tranquilo. O transporte de imigrantes é prioridade do consulado do Rio de Janeiro. Segundo se ouve, também é a prioridade do governo imperial. Os colonos europeus vão movimentar muito os negócios para os comerciantes no Brasil. O governo imperial já deu um grande passo, proibindo a navegação de navios negreiros em águas brasileiras. Afinal, foi uma imposição nossa, dos europeus. O que o Monsieur acha de dobrarmos o número de imigrantes? Se não necessitar de mais investimento, acho ótimo. Perfeito. Se alguma coisa não estiver correta, mando o meu outro filho cuidar da situação. Schaffhausen ist kleiner geworden in dieser Zeit, seit 150 Jahren. Joinville hat sich wahnsinnig entwickelt, mit einer Stadt mit 500'000 Einwohnern. Eine Stadt, die gegründet worden ist eigentlich von Leuten, die aus Europa eingewandert sind, die man angeworben hat, die man hier auch vorgeschickt hat. Joinville é realmente a cidade mais importante de Santa Catarina, seja no aspecto econômico, a principal economia do estado, e também no aspecto populacional. Nas lindas verdes margens da mata, paisagens de uma natureza exuberante apareciam e, ao fundo, as mais belas montanhas, tudo coberto pela floresta virgem. Vocês estão agora definitivamente na colônia Dona Francisca. Uma nova terra,
um novo lar. Senhor, mas é aqui que nós vamos ficar? Onde estão nossas propriedades? Apenas temporariamente. O alojamento é provisório. Logo irão para a terra de vocês. As primeiras construções executadas aqui na colônia Dona Francisca eram as chamadas casas de recepção, que na verdade eram grandes galpões onde as primeiras levas de imigrantes ficavam alojados durante as primeiras semanas de estadia aqui na colônia, às vezes até meses. Aquelas promessas das casas de colonos, infelizmente, no princípio não se concretizaram. Estas eles tiveram que construir com o próprio suor, porque a companhia colonizadora não oferecia essas comodidades. Um pouco diferente? Diferente? Tudo está errado. Desde essa ilustração mentirosa até esse solo e esse clima. Será que nós vamos suportar esse clima? Nós nos encontramos no cemitério dos imigrantes. Foi o primeiro cemitério erguido em Joinville, ausente de água e lodo. Daí ele ter sido escolhido à época. Representava para eles um lugar seguro e seco. Eles vieram para uma terra tropical, num banhado, lodo, onde a umidade média, com a mata que tinha ao redor, era 80% o tempo todo. Vermisse ich den Jakob? fehlt halt schon. könnte so gut helfen. Isso daqui mais parece uma estrebaria. Um curral. Como vamos chamar isso daqui? Palácio dos Imigrantes? Tem uma infestação desses bichos aqui. Quando não é o calor insuportável, é a chuva. Isso é que está deixando o nosso povo doente. Muitas pessoas da colônia Dona Francisca sofreram também com úlceras varicosas, que são doenças daqueles que andam muito em lugares úmidos. E essas úlceras muitas vezes levavam à morte. E então, tem ouvido notícias do Sul? Dom Pedro II é muito astuto. A abertura dos nossos portos, com facilidades alfandegárias para os europeus, a vinda dos imigrantes, tudo isso é sinal de bons negócios. E o senhor tem planos de investir na colônia Dona Francisca? Vender mercadorias para os colonos por um preço 3 vezes a mais do que aqui. Mas é bom correr, nobre colega, porque os representantes do príncipe de Joinville e da sociedade colonizadora estão ficando com a melhor parte do comércio. Mas não se preocupe, tem algumas ideias para lá. Milhares de pessoas comprando terra e produzindo e comprando mercadorias. Esse povo ama trabalhar. O lucro não tarda por vir para quem souber explorar essa região. Denúncias, inclusive de escravidão, porque em algumas situações os colonos vinham para o sistema de parceria, o que fazia com que eles ficassem devendo sempre para o fazendeiro e com isso nunca conseguiam adquirir as suas próprias terras. Viva o Brasil! Viva! Viva o Novo Mundo! Viva! Viva a Dona Francisca! Viva! Nein, danke. Nein, danke. A colônia Dona Francisca, na época, ela foi pensada como uma colônia agrícola inicialmente. As famílias eram normalmente numerosas como forma de ter mão de obra abundante. O que tinham que fazer aqui? Plantar e colher para poder comer, caçar. Então, as profissões originais foram deixadas praticamente de lado e todos voltaram-se à agricultura.
havia uma grande quantidade de população indígena aos arredores, principalmente na Serra. E ali naquelas regiões houve uma série de embates com os indígenas, né? Que eles viviam ali e de repente estão tendo as suas terras ocupadas e esses embates aconteceram em diversas situações. Isso é uma epidemia de tifo e disenteria bacilar, Johann. Pode ter certeza. Daqui a pouco nós vamos ter mais notícias de mortes. O Baumann acabou de chegar do porto de São Francisco. E ele tem notícias não muito boas. É verdade. Foi confirmado o naufrágio do navio Florentin. 33 imigrantes morreram, e entre eles 27 suíços. Como vamos indo, novo diretor da colônia? Há algum problema depois da saída de Edward? Não. Fechamos este primeiro grupo. São quase 500. Achamos que seria mais lucrativo trazer um número bem maior de imigrantes, além dos 300 inicialmente previstos. O que me preocupa é que a maioria veio da Suíça. E esse povo tem uma tradição democrática diferente da nossa monarquia. Pode esperar. Eles vão criar problemas. Já há sinal de revolta na colônia. Temos que criar esperança neles. Vamos espalhar a notícia de que o príncipe de Joinville vem morar aqui. Se o príncipe vem, é porque aqui realmente se transformará numa Europa. Quem sabe em 100 anos? Um pouco mais, talvez. Prezados amigos, a propaganda da sociedade colonizadora não condiz com a realidade aqui da colônia Dona Francisca. Chegaram a dizer que a colônia era uma das mais prósperas regiões da Terra. Se tornaria maior que Nova York. É tudo fantasia para atrair imigrantes para cá. Eles fabricam notícias. Enviam cartas falsas em nome dos imigrantes a seus parentes. Enfrentamos necessidades de toda ordem. Tem crianças que passam à base de uma mistura de farinha de mandioca com água. Algumas morrem de fome, outras de doenças. Alguns relatos de colonos posteriores, em cartas a seus familiares, eles dizem que eles não acomodariam naquelas instalações nem os seus porcos e nem as suas vacas. Em virtude dessas condições muito precárias, não encontrar uma infraestrutura adequada, em virtude das doenças, muito por causa do clima insalubre, acabavam se deslocando para outros locais. Então, famílias inteiras acabavam se estabelecendo, por exemplo, em Curitiba e Redondeza. Para só aflorar, depois de 40, 50 anos, que eles puderam transmitir aos filhos novas profissões, para poder, então, passar a imagem do que eles gostariam de ter encontrado aqui e, sobretudo, o que gostariam de ser. Oh. Mein Trockenfleisch, bitte. Oh. Vai ter que trabalhar duro, hein? Sua dívida cresce cada vez mais, hein, alemão? Suíço. Mesma coisa. How quickly you Praticamente todas as famílias de imigrantes, quando chegavam aqui, precisavam adquirir mantimentos, ferramentas de serviço, uma série de utensílios para a sua sobrevivência diária. E elas acabavam recorrendo aos chamados vendeiros, que cobravam preços absurdos para as condições aqui. Como esses imigrantes também não tinham dinheiro, eles acabavam devendo altas somas para esses comerciantes. Aqui não toleramos essas coisas, rapaz. A Assembleia Popular e a direção da colônia concordam. Esse ladrão tem que levar 25 chibatadas. É o preço que ele tem que pagar por ter entrado numa propriedade particular. Não, eu imploro, eu só tava com fome. Era só comida. O que vocês estão fazendo é proibido pelo Império. Quem faz as leis aqui
É a diretoria. Não, eu só tava com fome, não! Não! Não, por favor, não! Como o senhor pode perceber, o número de habitantes na colônia cresce vertiginosamente. E as dívidas dos colonos também, que os faz trabalhar cada vez mais e mais. Mas os problemas estão começando. Na medida do possível, oferecemos o melhor. Afinal, além das dívidas, é justo que paguem impostos. É claro, mas é que temos um problema, Herr Schröder. E é exatamente isso que me traz até o senhor. Há sinais de revolta na colônia. Eles querem tomar a direção da colônia. E alguns estão deixando a colônia para se estabelecer no Planalto de Curitiba. Eles querem uma administração comunal, não é verdade? Eu conheço bem essa história, principalmente vindo dos suíços. Se eles querem uma administração comunal, nós vamos sair na frente. Nós vamos montar uma comuna, com gente nossa, sob nossas ordens. Sie wollen uns schon wieder hereinlegen. Wir werden diese Leitung nicht mehr annehmen. Wenn es eine Kommune sein soll, dann muss sie von uns geführt werden, vom Volk. É porque se não fizermos isso, o nosso povo terá que viver como puder para não perecer. Esse deverá ser o nosso lema a partir de hoje. Von nun an heißt es, kämpfen zu siegen. Os suíços tiveram uma participação bastante marcante na organização política da colônia Dona Francisca. Eles lideraram o processo de criação, digamos, do primeiro poder legislativo local, a chamada Comuna da Colônia Dona Francisca. Inclusive, o presidente dessa comuna, do poder legislativo local, era um suíço da região de Bern chamado Johann Weber. E o próprio diretor da colônia Dona Francisca, o representante do príncipe de Joinville, acabaram promovendo algumas intrigas aqui com o fim de desestabilizar essa comuna. E foi o que aconteceu. Bom dia, senhora. Por que chamá-la de senhora? Nós somos um povo de origem germânica. O correto é chamá-la de Frau. Aqui somos só um povo. Não há suíço ou norueguês ou sei lá de onde vocês vieram. Somos todos germânicos. Se esses pobres não entendem e não respeitam isso, eles não merecem o nosso respeito. Vamos embora, ignórios. A força germânica da parte da Alemanha foi muito mais forte e só se falava que Joinville foi fundado por germânicos, mas no caso diziam que foram fundado por alemães, quando na verdade foi fundado inicialmente por suíços. Eu sou um migrante também, é exemplo, mais da metade da população de Joinville é migrante, tenho descendência também alemã e era uma experiência porque havia, do ponto de vista até da falta do conhecimento histórico, todo mundo era alemão. Quando criança, eu não sabia que era descendente de suíço. Eu achava que eu era descendente de alemão. Gar nichts gesprochen von der Schweiz. Die haben mich nie was von gewusst. Wenn ich nicht, ich habe Bücher darüber gelesen. Ich habe auch hier ein Buch, da sind die alten Bergstutz, die Fotografie drin, was die ganz alten waren. O único documento que nós temos aqui da família Baumer, que nos dá a origem da Suíça, é um antigo Taufschein. Isso se chama registro de nascimento do meu bisavô, o Jacob, porque foi resgatado em uma das famílias. Era o único documento que tinha para fazer prova de que nós éramos descendentes de suíços. Perderam seus documentos. Aqui não se podia guardar nada. O que era papel aqui se destruía pela umidade existente aqui. Nós precisamos entender que até 1871 não existia ainda um país chamado Alemanha. A Alemanha então era fragmentada em vários estados, reinos, e é a partir da unificação em 1871 que o Império Alemão começa a sua expansão. Um dos alvos dessa expansão eram os alemães no exterior, inclusive os imigrantes que já estavam estabelecidos aqui no Brasil, inclusive Joinville. As notícias são ótimas. Temos imigrantes de várias regiões na colônia, mas o que predomina são os alemães. Os suíços
são minoria e estão espalhados. Menos política, mais trabalho, mais progresso. Nossa cultura, nossa língua já está no Novo Mundo. Excelente, meu filho. Prost! Esse foi um dos principais fatores da perda da sua origem. E muitos achavam que eram ainda alemães porque lhes foi induzido isto, porque os primeiros foram educados assim: filhos, agora nós vamos receber uma igreja, nós vamos receber uma escola. Nós temos que ser todos alemães, tá? Se alguém perguntar o que você é na rua, você diz que você é alemão. Todos da família Erath achavam que Erath eram alemães, porque muitos nem conheciam a real história deles. Meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Hoje iremos começar com a oração da nossa irmã. Bitte, Bárbara. Lieber Gott, behüte sie auf ihrer langen, großen Reise. Hilf ihnen in ihrem Schmerz und ihrem Kummer. Dein Licht leuchte ihnen, damit sie nicht untergehen. Selbst bei Mast und Schottbruch verlässt du uns nicht. Wenn wir auf dich vertrauen, hilfst du uns. Wenn Wind, Sturm und Wellen uns bedrohen, nimmst du uns in Schutz. Amém. Hoje vive 15.500 suíços no Brasil. Na Suíça vive mais ou menos 16.000 brasileiros registrados e mais ou menos essa quantidade clandestinos. Ernesto Siger. Ele nasceu no cantão de Aargau, na Suíça, em 1889 e em 1910 ele resolveu vir para o Brasil. Fundaram a sociedade, daí com uma pequena sedezinha de madeira que havia no local. Eles faziam teatros, havia uma quantidade de suíços muito grandes aqui. Houve uma história muito interessante que até aconteceu em frente aqui onde nós estamos hoje. Então, em função da Segunda Guerra, houveram passeatas e piquetes, né? E chegaram a depredar várias sociedades alemãs, a italiana e tudo mais, e chegaram a estar aqui em frente à sociedade, querendo avançar, depredar tudo também, porque diziam, não, aqui é uma sociedade alemã, de alemães também, deve ser tudo Hitler e coisa arada, enfim. E meu avô saiu de dentro da sociedade com uma bandeira suíça nas duas mãos e gritando, dizia, escuta, nós não somos alemães nem nada, nós somos suíços. Todo mundo parou, viu, entendeu, a neutralidade suíça não tinha nada a ver com os alemães, com os italianos, com nada. Irmãos Müller, os primeiros que fizeram alto forno aqui no Brasil, que tinha fundição. Esse Siegel, Bolliger, eles participaram na eletrificação de Curitiba, na iluminação. A maior usina nossa, Itaipu Binacional, eu já trabalhei quando era aprendiz na Suíça. Aproximadamente 60 famílias, que correspondem à base de 260 a 300 pessoas com descendências suíças aqui em Joinville, né? Com sobrenome suíço. Bem, nós somos hoje a terceira cidade em importância econômica e populacional aqui do sul do Brasil. É uma cidade que evoluiu muito economicamente a partir dos anos 50, 60. A sua industrialização foi um processo importante. A partir do momento em que os povos se conhecerem, isso abre várias portas até economicamente, né, de trocas comerciais, relacionamentos comerciais. Eu acho que isso realmente é uma grande oportunidade para os dois países. Die Partnerschaft, die wir jetzt entwickeln, die ist meiner Meinung nach von grösster Bedeutung. Einerseits, dass wir wirklich die Verbindung zwischen den beiden Städten und Kontinenten wiederherstellen, aber noch viel wichtiger für mich ist, dass wir das Thema Migration anders anschauen. Dass wir wissen, wir haben auch mal eine Phase erlebt in der Geschichte von dem Kanton, wo die Leute gehen mussten, wo sie nicht mehr ausgehalten haben, weil es nicht so schlecht gegangen ist. Und dass man heute mehr Verständnis entwickelt für die Leute, die heute auswandern. Ähnlichkeiten zwischen Santa Catarina und Schaffhausen gibt es aus meiner Sicht schon einige. Die Art, wie sie Bauernfarmen haben, sind so kleine Höfe mit Land ringsherum, die zum Teil betreiben. Und wir haben uns manchmal gesagt, als wir so durch die Landschaften gefahren sind, sind wir eigentlich jetzt in Brasilien oder sind wir jetzt in der Schweiz, irgendwo in einem schönen Tal? E eu vim para cá para ficar um ano. Agora eu estou com 46 anos aqui e não quero retornar mais. Tenho muito respeito do povo brasileiro e imediatamente eu gostei de Curitiba. Para mim foi
caso de amor na primeira vista. A casa dela, tudo tinha um ar assim de suíço. E a gente achava sempre que alemães e suíços eram a mesma coisa. Esse é o quadro com o Abraham Lois Divas aqui em pé e a Anna Tanner, esposa dele, que ele casou, ambos suíços. Ele veio um pouco antes para cá, a Anna Tanner veio na barca Colón, na primeira barca de imigrantes. Houve uma grande união entre os imigrantes. Então isso tudo ajudou muito a vencerem. E eu cheguei no Brasil e nunca me senti um estrangeiro. Mais de 160 anos se passaram e a história dos suíços continua aqui, em cada canto desta grande e bela cidade chamada Joinville. Por falar nisso, é importante registrar: o príncipe de Joinville jamais pisou nessa cidade. Mas esta rua, com suas imponentes palmeiras, foi construída à sua espera e continua assim até hoje. O destino da família Meyer foi o mesmo de todas as outras famílias imigrantes que aqui ficaram ou se estabeleceram na cidade de Curitiba ou em outras cidades no sul do Brasil. Tiveram seus descendentes, entre tantos eu, povoando e contribuindo para o progresso do nosso país. Com certeza, o que se sabe é que esta e outras histórias continuam vivas por todo o nosso grande Brasil.